Oiê, tudo bom? Como vocês estão? Eu quero continuar os vídeos, né? Na, na temática que a gente já estava falando. Eu comecei os últimos 2 vídeos atrás. O primeiro eu falei sobre a egolatria, adoração do eu, a autoestima super elevada ou super baixa autoestima, que é o ego muito desinflado e que a gente está buscando que um equilíbrio, está com o ego saciado. Ontem eu fiz um vídeo falando algo sobre, linkando mais este assunto com autossabotagem e autocompaixão, falando um pouquinho sobre isso. E hoje eu quero falar, já trazendo a luz da palavra, porque quando nós trazemos a luz da palavra, as coisas elas se desenrolam e a gente consegue concluir de maneira eficaz. É essa palavra, maneira eficaz. Então eu quero ler para vocês o que é o oposto da autossabotagem hoje. Nós vamos falar sobre autossabotagem. Então eu vou ler para vocês, está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, o versículo 27. Ele fala assim: ela havia escutado falar de Jesus, entrou no meio da multidão e, chegando por detrás dele, tocou a sua capa. Aí eu quero já dar um pano de fundo dessa história. Essa é a mulher do fluxo de sangue. Todos vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da história de vocês. Aquela mulher que havia 12 anos, que ela tinha um sangramento, uma menstruação ininterrupta, ela tinha a hemorragia. E na cultura judaica, essas mulheres elas eram consideradas impuras. Então pensa o quanto que essa mulher vinha sofrendo há anos. Ela tinha gastado todas as economias dela, ela já não tinha mais o que fazer, mas aí ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava, que Jesus transformava, ela ouviu. Então ela se meteu no meio da multidão. Vamos lembrar, como eu disse, era uma mulher que era considerada impura, ou seja, então ela não poderia estar ali. Ela não poderia estar ali, mas ela venceu o preconceito dela mesma, ela venceu toda a dificuldade para estar ali e tocar em Jesus, porque ela pensava que se ela tocasse ela seria curada. Continuando, o versículo 28 diz assim: pois pensava assim, se eu apenas tocar a capa dele, ficarei curada. No versículo 29 fala: logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, no 30, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou? Engraçado, né? Mas é isso que o Senhor faz. Porém, se a gente for falar o que é a autossabotagem, a gente chega nesse conceito da psicologia. A autossabotagem é quando criamos obstáculos e empecilhos, de forma consciente ou inconsciente, que nos atrapalham na hora de realizar tarefas ou conquistar objetivos. Quando você vê e acha que não vai conseguir, seus pensamentos tomam conta de sua mente, você fica insegura e pessimista. Isso é sabotar. E desistir ou se depreciar é o boicote. Entende? Então assim, quando essa mulher ela tinha tudo para se auto-sabotar. Ela já tinha ido em todos os médicos, ela já tinha feito todas as coisas, ela já tinha tentado de todas as maneiras ser curada. E ela venceu tudo isso aqui, ó, na mente dela. E vamos lembrar que era uma época extremamente diferente da que é hoje, né? Então pensa que era uma mulher que se sentia inferiorizada, impura. Então era uma mulher que ela já não congregava mais, era uma mulher que já não tinha mais marido, era uma mulher que já não tinha mais o convívio familiar, era uma mulher que sofria muito, não só pelo sangramento contínuo, mas ela venceu tudo isso, né? Então ela se adentra no meio de uma multidão, que espremia Jesus por todos os lados e tenta tocar ele, porque ela tinha com ela que se ela só tocasse nesse homem de Deus, nesse profeta, ela seria curada. E Jesus ele vai além, né? Quando essa mulher ela se revela, porque os discípulos começam a perguntar entre si: mas Senhor, todo mundo te espreme, Senhor, todo mundo te toca. Ele fala: não, eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder de mim. Essa mulher ela não tendo mais como se manter ali em sigilo, no secreto, ela pega e se revela, ela fala: foi eu, Senhor, que te toquei. E aí o Senhor vem e toca essa mulher.
O Senhor vem e toca essa mulher. E essa mulher, além de tudo, ela foi curada na alma. E o que eu quero falar com isso com vocês hoje? Quando a gente cria esses obstáculos na mente, quando a gente não consegue vencer as nossas barreiras mentais, quando a gente não consegue determinar que vamos vencer a situação, a gente tem recaído. Quando a gente começa a passar pela crise de abstinência, por exemplo, quando a gente começa a passar por uma crise física, no nosso físico de abstinência, onde a gente tem tremores, tem calafrios, a gente fica doente, a gente entra numa fissura por para querer usar determinada substância, independente de qual seja. Gente, existe abstinência da pessoa que desenvolve a compulsão alimentar, compulsão sexual. Ela tem abstinência por não fazer. Por quê? Porque o cérebro, ele está acostumado com aquela sensação de prazer. Ele está acostumado com a dopamina que é liberada, que são um dos hormônios do prazer. E quando eu passo pela abstinência, eu começo a criar barreiras. E aí eu começo a procrastinar. E falo, não, gente, mas só hoje dá. E aí eu vou deixar para amanhã. E aí eu vou procrastinando. Aí eu vou usando mecanismos de defesa para justificar o meu erro, para justificar a minha compulsão, para justificar o porquê eu caí, o porquê eu estou usando. Entende? A autossabotagem é o que nos leva muito a perder o foco. E qual é o foco? O foco é Jesus, porque através de Jesus, quando eu paro e eu toco Jesus, eu venço essas minhas dificuldades, assim como a mulher do fluxo de sangue, ela venceu as dificuldades dela, ela venceu os preconceitos, ela venceu os dogmas dela, ela venceu na mente dela e ela foi lá tocar em Jesus. E quando ela se revela que ela tocou em Jesus, Jesus vem e toca na gente e a gente é totalmente curado. Então a gente está nessa caminhada de não só por hoje. Entender o não só por hoje é difícil, não é fácil. Vai ter várias outras coisas, mas nós temos as ferramentas necessárias para vencer o nosso mal, vencer esse dia mal, dizendo não só por hoje, porque o Senhor ele vai parar, porque Ele quer saber quem o tocou. E Ele vai entender que quando a gente para tudo, quando a gente transforma a nossa vida, quando a gente começa a vencer as nossas limitações, a gente toca em Jesus. E Jesus vai perguntar, quem me tocou? Entenda, meninas, que quando a gente começa a vencer nossas compulsividades, o Senhor ele vira para nós e Ele vem e nos toca. E aí Ele vem curando a nossa alma, curando as nossas feridas, transformando tudo aquilo que era dor em cicatriz, para que assim a gente também possa fazer o que Ele fez por nós, curar outros. Entende? O Senhor ele te chamou para vitória, Ele te chamou para liberdade, Ele te chamou para vencer, inclusive isso. E falando sobre autossabotagem, algum dos pensamentos que passam pela cabeça da pessoa que se autossabota é esse, ó. Se você continuar a seguir os mesmos padrões, quais são as chances de você vir a alcançar as coisas que você quer e tornar-se uma pessoa que você espera ser? Entende como a gente tem que mudar os nossos padrões, a gente tem que parar de se autossabotar, a gente não pode mais viver nisso, a gente tem que vencer isso, passar por próxima etapa, a próxima fase, passar para o próximo passo, passar para o próximo nível. Se a gente manter os padrões que nos trouxe, que nos mantiveram escravos dessas compulsividades, seja ela qual for, a gente vai continuar se auto-sabotando. Se a gente continuar acreditando que a gente não é capaz, que a gente não é suficiente, a gente vai acabar e vai continuar nesses padrões se auto-sabotando. E a gente não vai entender o que é a autocompaixão. Por que eu falei ontem sobre autocompaixão e hoje eu estou focando na autossabotagem? Porque você vai ter que entender, que você vai ter que abandonar os padrões que você viveu até aqui. Você está disposta? É algo que você tem que se perguntar. O primeiro passo é seu. Você tem que dar o primeiro passo rumo à transformação que você quer. Seja você a mudança que você quer nas outras pessoas. É isso. A mulher do fluxo de sangue, ela se levantou e ela foi até Jesus. Ela venceu todos os traumas dela, ela venceu todas as dificuldades. Cara, eu volto a dizer que uma mulher, na época da menstruação, para os judeus, principalmente para os judeus ortodoxos, e assim até hoje,
ela fica separada. Ela está impura por aquele período de tempo. Ela está impura. Entende? Imagina os anos que essa mulher se sentiu impura, que ninguém a tocava, ninguém falava com ela. Vamos lembrar que as pessoas naquela época não tinham a higiene que nós temos hoje, não tinha esse padrão de tomar banho, ter absorvente. Pensa, essa mulher no meio de uma multidão. Ela se espremeu no meio da multidão para tocar Jesus. E Jesus quer que você faça isso. Ele está esperando um toque. Muitas vezes Jesus foi até, mas na grande maioria das vezes, nós vamos até Jesus. Jesus, ele tem um propósito na tua vida, ele tem transformação para a tua vida. Eu creio nisso. Sou prova disso. Porque uma hora o Senhor... Eu também me exprimi no meio dessa multidão. Eu também já fui essa mulher do fluxo de sangue. E o Senhor me tocou. E quando Ele me tocou, Ele começou a curar todas as minhas feridas, todos os meus traumas, todos os meus medos, tudo. O Senhor, Ele é o mesmo que continua transformando vidas, curando pessoas, transformando mente. E a Bíblia nos fala isso, que o Senhor, Ele vai nos transformar através da nossa renovação da mente. Por isso que a gente tem que abandonar o padrão que a gente viveu até aqui. É isso que o Senhor te convida. Ele te convida para que você abandone esse padrão que você viveu até aqui. Porque o Senhor tem qualidade de vida para você, Ele tem uma nova vida para você, Ele tem transformação para você. Eu creio nisso. Amém? Queria que você cresça nisso também. E, vamos lá, repete aí comigo. Eu me abraço a você, eu uno o meu coração ao seu, para que juntas, possamos fazer o que sozinha não conseguimos. Só por hoje. O Senhor, Ele te ama. Entende? E Ele te convida para que você faça essa transformação da mente, para que você quebre com os padrões do mundo que você conhece, para que você possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. O Senhor te abençoe, te guarde. Guarda isso no teu coração. Me segue nas redes sociais, me manda direct. Me pergunta, vamos junto vencer tudo isso. Qual é a sua dificuldade? No próximo vídeo eu vou falar sobre autocompaixão. Acho que já deu aqui para você entender um pouquinho o que é autossabotagem. Vamos mudar esse ciclo e vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe, amo vocês e até o próximo vídeo. Por favor, acordem. Vamos ter esse despertar. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor tem para mim, Ele tem em dobro para você. Amém? Deus te abençoe. Até. Tchau, tchau.